Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de ensaio de identificação, na aula anterior nós falamos da densidade absoluta e relativa de líquidos e agora nós vamos falar um pouco da densidade de sólidos. Então, a questão da densidade de sólidos, a gente tem uma dificuldade de determinação por conta do estado físico. Então, o líquido ele não tem grandes diferenças na questão do seu volume. Por quê? Porque as partículas elas estão no estado físico líquido que permitam que elas estejam completamente acomodadas. Só que no sólido não. O sólido ele pode ter variações de volume, por quê? Porque obviamente vai depender o quê? Do grau de compactação. Então, como a gente consegue padronizar essa compactação para que eu tenha resultados confiáveis, resultados reprodutíveis? Se eu compactar mais ou menos, obviamente que esse sólido vai apresentar volumes distintos. Por isso que nós não chamamos de densidade absoluta, mas sim de densidade aparente. E vocês vão ver que é muito importante a gente determinar a densidade aparente desses sólidos em formulações, principalmente em cápsulas. Então a gente precisa ter uma ideia da nossa formulação, do volume que esse pó vai ocupar numa cápsula, para a gente ver qual é a cápsula de tamanho mais adequado. Tá? E claro, vocês sabem que os pós eles vão ter diferentes densidades. Então você tem pós muito leves e você tem pós mais pesados, né? Então vai depender muito da granulometria desse pó, dentre outras propriedades, né? Do grau de umidade. Obviamente a umidade também vai interferir bastante na densidade desse pó. Então a gente tem algumas técnicas, algumas maneiras de determinar essa densidade de pó. A mais tradicional, a mais conhecida, vocês vão ver que não tá, vocês não vão encontrar na farmacopeia esses testes, né? Eles não são testes farmacopeicos, mas eles são importantes na bancada, principalmente no controle de qualidade de processo. Antes de eu encapsular, por exemplo, é importante eu verificar a densidade da minha mistura de pós, principalmente. Então, normalmente a gente pega o quê? A gente pega uma proveta, que é mais simples, uma proveta graduada. Eu não preciso pegar uma proveta de 100, eu posso pegar uma proveta, por exemplo, de 10, de 5 ml, até para eu gastar menos da minha matéria-prima. E aí a gente normalmente bota essa proveta na balança, tara e vai adicionando aqui o pó, numa altura que a gente consiga visualizar a graduação. Então você colocou em uma determinada altura, né, você vai medir essa massa e você vai, não na balança, em outra bancada. Obviamente que a gente viu que a balança ela é sensível, né, a questão de choque mecânico, você vai dar 3 batidas, né? Então são 3 batidas e aí o que vai acontecer? Esse pó ele vai compactar, vai ficar retinho e você vai ler o que? Ler o volume. E aí a densidade vai ser o que? Vai ser a massa dividida pelo volume. Se eu bater 5, vai mudar o volume. Se eu bater com mais força, com menos força, por isso que é às vezes um teste que a gente fica com um pouco de receio, porque a pessoa ali mais forte, né, se bater com mais intensidade, ele vai compactar mais esse pó, tá? Então se padroniza 3 batidas. E a gente também tem esse outro aparelho, né, para determinar a densidade aparente de pós, que ele é bem interessante. Ele tem um orifício e nesse orifício ele tem exatamente o volume de 1 ml. Então a vantagem é que você gasta bem pouco da sua matéria-prima. Então você vai pesar o aparelho todo na balança, anotar a massa dele vazio, você vai adicionar o seu pó aqui dentro para ele encher completamente, você vai girar, ele vai tirar o excesso do pó e você vai, né, bater 3 vezes esse pó e medir essa massa. Então tem um vídeo aqui mostrando para vocês como é que utiliza esse aparelhinho, que é bem interessante. Então o cálculo, gente, é bem simples, tá? Então eu vou dar aqui um exemplo aqui para vocês. Então vamos supor que eu peguei essa proveta, tá? E aí a gente colocou aqui o pó, né? Vamos supor que eu peguei uma proveta de 10 ml. Então eu posso tarar essa proveta e aí coloquei lá uma quantidade de pó. Então vamos supor que a massa desse pó seja igual a 1,8 gramas. Tá? Então eu pesei 1,8 gramas, dei as 3 batidas, não faça essa batida na bancada, na balança, pelo amor de Deus, dei 1, 2, 3 batidas, e aí eu vou ler aqui
né, qual é o volume. Vamos supor que o volume aqui seja de 2 ml, tá? Então, quem vai ser a densidade aparente? No caso aqui, né, densidade aparente vai ser igual a massa dividido pelo volume. Qual foi a massa que a gente mediu? 1,8 gramas. Qual foi o volume que eu li aqui? 2 ml. Então, a densidade aparente, vamos colocar aqui a calculadora. E aí a gente tem 1,8 dividido por 2, que é igual a 0,9. Então, nós temos uma densidade aparente de 0,9 gramas por ml. Então, é muito simples, muito fácil realizar esses cálculos. Na plataforma também tem um vídeo mostrando passo a passo como se faz a determinação da densidade aparente de pós. Aí a gente vai ver esse vídeo que é do fabricante, né, daquele modelinho, daquele aparelho para determinar a densidade de pós, que é bem interessante. Utilize o densímetro para medir a densidade aparente. O densímetro vai te ajudar a medir de forma muito mais prática. Coloque o densímetro numa balança e tare a balança. Gire os polígonos, alinhando os furos. Coloque o pó que deseja medir dentro do furo. Diga o densímetro utilizando a base bilateral Loader-Mix. Para compactar o pó. Gire o polígono desalinhando o disco do furo e retire o excesso que sobrou. Agora, pese o densímetro na balança. O número que deu na balança é a densidade aparente do pó, porque o volume do furo é exatamente de 1 centímetro cúbico. Para limpar, basta alinhar os furos, despejar o pó. Para lavar, separe os polígonos do disco central e lave somente com água e detergente neutro. Prontinho, tá aí o vídeo, né, mostrando que é bem tranquilo fazer também com aquele aparelhinho, né? A gente ainda, infelizmente, não tem no laboratório, mas quem sabe a gente providencia para os próximos semestres, tá? Outro ensaio importante é do índice de refração, né, no caso para líquidos. Então, o índice de refração é uma constante frequentemente usada na determinação da identificação e pureza de alguns fármacos, então principalmente, obviamente, de fármacos que sejam líquidos. Então ele pode ser determinado para ver impureza e também realizar a identificação. Então muitas vezes alguns líquidos, né, eles têm um valor elevado no mercado e são passíveis de adulteração. Então acontece de adulterar com etanol ou até mesmo com água. E aí, se acontecer essa adulteração, a gente consegue perceber durante o ensaio, né, da determinação do índice de refração. Então, é um aparelho para vocês terem sim na farmácia de manipulação, ele é barato, acessível, de fácil manuseio. Então, ele, né, previne essa questão, né, de você identificar fraudes nas matérias-primas. Então é um método rápido e de baixo custo. Então você aplica em gorduras, óleos, ceras, açúcares, óleos vegetais, óleos essenciais e demais líquidos que tenham o seu índice de refração determinado. Então, normalmente a gente faz, né, primeiro a calibração do instrumento com a água, a gente coloca, né, o prisma ali para 1,3330, que é o índice de refração da água. Por quê? Porque tem essa questão mesmo da temperatura que pode interferir. E aí, depois de calibrado, a gente coloca de 2 a 3 gotas do líquido que a gente quer verificar esse índice de refração nesse prisma, tá? E aí a gente vai observar que a gente vai girar, né, vai girar essa manopla até
essa mancha escura, ela ficar o quê? Ela ficar centralizada. Então, onde ela centralizar, a gente vai o que ler, e nessa leitura ali no binóculo, a gente vai observar qual é o valor do índice de refração. Então, aqui a gente faz um ajuste, né, da resolução, do foco, e aqui é esses valores, que provavelmente você já deve ter utilizado esse instrumento, né, na bromatologia. Então, aqui a gente tem um exemplo de alguns valores, né, de índice de refração, né? Isso, claro, dado a 20 graus Celsius, por isso que a gente utiliza a água para fazer essa correção de temperatura. E aqui a gente tem alguns líquidos, né, como a glicerina, como o salicilato de metila, né, já com valores especificados. Tem esse vídeo aqui que ele mostra esse experimento. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um aparelho chamado refratômetro. Aliás, ele foi solicitado para nós na nossa parte comercial. Então até por isso nós vamos demonstrar, porque ele tem uns certos macetes para poder funcionar. E ele não é só para açúcar, como muitos imaginam. Ele serve também para índices de refração para qualquer material, para você saber se ele é puro ou não. Vamos aproveitar e falar com mais detalhes sobre o aparelho. Este aqui é um medrante, é para poder buscar o centro do X. Então a luz vai subir e vai encontrar o centro do X. Este pequeno é para ajustar o foco da luz. Ajustando ele aqui, eu tiro aquela imagem deturpada da luz. Ele vai ficar rente. Aqui é interligado com uma mangueira. E aqui a mangueira sai. Aqui entra a mangueira, onde a água passa por aquela intersecção que eu falei para vocês, e a água vai embora para que eu possa climatizar o prisma. E uma vez climatizado, eu consigo manter sempre a temperatura ideal de trabalho, que a princípio é 20 graus. Depende muito de suas amostras. Aqui é onde eu ajusto para aquela luminosidade que eu falei para vocês. Parte superior, a luz mostra aquela cor escura na parte de baixo. Isso aqui é para produtos claros. Se eu estou com um produto escuro, a luz não vai ultrapassar. Desta forma, eu utilizo este inferior. A luz bate, consequentemente ela refrata no produto escuro. Consequentemente, eu tenho a luz na parte superior, onde é aquela mais clara. Perfeito? É onde eu consigo buscar, conforme a luz, o verde da escala para te dar toda a nitidez do aparelho. Aqui eu consigo, com a ocular, poder enxergar melhor o que nós estamos mostrando a vocês, que é a escala e o X. Dessa forma nós vamos demonstrá-lo ponto a ponto. Uma vez que nós encontramos a intersecção, eu vou ler a escala. Neste caso, a referência é 20%, 1,3640. Então, agora que nós já mostramos como ele funciona, caso vocês tenham alguma dúvida a mais, é só entrar em contato conosco por nossas redes sociais ou com a nossa parte comercial. Espero que tenham entendido. Muito obrigado. A gente vê esse vídeo da Quimes, né, do fabricante. O instrumento que a gente tem não é tão moderno quanto esse, mas é bastante parecido. Então, é um aparelho bastante acessível, né, para as farmácias de manipulação. Então, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a monografia do salicilato de metila, que é um dos princípios ativos do gelol. Então, aquele cheirinho do gelol, ele é bem característico mesmo do salicilato de metila. Então, quais são os testes, né? Como eu falei com vocês, ele é um líquido, né? A densidade a gente faz para líquidos. Aí ele traz a característica incolor, levemente amarelado, de odor característico. Com certeza vocês reconheceriam facilmente o odor de salicilato de metila. A solubilidade dele, pouco solúvel em água, immiscível em álcool etílico e clorofórmio. Então, quais são os testes que a gente faz com salicilato de metila? A densidade relativa,
que a gente já falou na aula anterior, ele tem que dar um valor entre 1,18 e 1,186. O índice de refração, né, que ele tem que dar ali entre 1,535 e 1,538. E o ponto de ebulição, que é menos usual, mas ele, né, pode ser determinado, e aí daria um valor na faixa de 221 a 225 graus Celsius. Então aqui é um ensaio de identificação dele, do salicilato de metila, mas o nosso foco é aqui, né, nesse momento, falar do índice de refração, né, por ser uma matéria-prima líquida. E aqui, se a gente for no item da farmacopeia, no item 5.2.6, a gente tem aqui a descrição de como faz esse experimento, tá? E aí na próxima aula a gente vai falar da rotatividade ótica.